Oi, Giovana, agora deu certo. Essa Deu. tecnologia que deixa a gente desesperada, não é verdade, Giovana? Tudo bem? Esses dias eu ainda comecei a live, fui mexer aqui no suporte, caiu o celular e tal, mas acontece. Isso ao vivo é assim, não tem edição, não tem corte, mas o nosso tema é muito, muito top e uma internetzinha aí que não funciona não vai atrapalhar, né, Odete? Com certeza, é verdade. O nosso tema é muito mais importante porque eu sempre digo, Giovana, falar sobre autoconhecimento é desafiador, é libertador, porque é um tema que envolve trabalhar no nosso mundo interno, conhecer nossas emoções, nossos sentimentos, descobrir nossa personalidade, por que agimos da forma como agimos. E imagina, né, você, né, Giovana, que lida com que trabalha com liderança dentro das grandes empresas, o quanto é importante um líder ter o autoconhecimento para fazer esse feedback, para realizar o feedback com seu liderado. E você que é especialista na área de desenvolvimento de lideranças, tem muito a contribuir conosco nessa noite, não é verdade? Então, vamos falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que me acompanha há bastante tempo. Eu estudo bastante ele há vários anos, porque a maior parte dos líderes, das pessoas com as quais eu trabalho, elas não conseguem dar feedback, elas têm um problema muito sério, e elas não fazem, ou quando fazem, elas fazem mal feito. Mas dando um passinho um pouquinho atrás, quem está ouvindo a nossa live, o autoconhecimento, independente se é para feedback, se é para líder, se não é para líder, ele, na minha vida, ele foi um marco, um divisor de águas. Porque eu, a partir do momento que eu me entendi como pessoa, como profissional, quais eram as minhas forças, o que que eu tinha de diferente, o que que fazia a Giovana ser diferente, e não a Giovana querer ser a outra pessoa, porque eu achava as outras pessoas, tal pessoa é melhor, tal. Não existe isso, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me entender, me conhecer, a minha vida, a minha carreira, ela mudou, ela tomou um rumo que é um rumo onde eu tenho, onde para mim é fácil, é simples, é gostoso, certo? Então, se vocês puderem trabalhar o autoconhecimento, independente, aqui isso é só uma parte, né? Independente se você é líder ou se você não é líder, façam. Não, gente, pessoalmente, profissionalmente, é um divisor de águas, é o que nos dá conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, melhor é. Por isso que, voltando agora para a questão da liderança e do feedback, por que que um líder precisa se conhecer, né? Normalmente as pessoas elas agem no piloto automático, elas saem na Sim. disparada e saem fazendo do jeito que é aquele sistema límbico primitivo dos homens da caverna, vão saindo correndo da caverna para resolver uma situação, quando na verdade nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, né? A nossa inteligência emocional para lidar com as emoções, para lidar com as pessoas. Então, se eu me conheço, por exemplo, eu estava tendo a minha mentoria de planejamento para 2022 e nossa mentora, ela falou, ela assim, gente, ela no caso, eu me trabalho há não sei quantos anos, ela é psicóloga, né? E ela dizendo assim, eu sou uma pessoa muito nervosa, muito agitada. Mas vocês me veem uma pessoa muito nervosa, muito agitada, trabalhada. Ela é maravilhosa. Ela é firme, ela é decidida, mas extremamente agradável, uma pessoa que não sai, né? Que nem eu digo, com o lado meio da caverna para matar ou morrer. Então, o que ela fez? Autoconhecimento, sabe? Para o negócio Sim. dela. Então, se eu sou um líder que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho um problema, por exemplo, com um desafio, né? De não saber dizer não, ou eu tenho medo de magoar a outra pessoa, ou eu sou duro demais e atropelo todo mundo. Isso tudo são características minhas que, se não trabalhadas, podem me prejudicar.
Com Então, certeza. o autoconhecimento é esse momento de entendimento que o feedback, ele existe não para mim, ele existe para o outro. Então, eu tenho que me dar o meu melhor para o outro e não para mim. Os líderes, eles vão para um feedback com um decreto, né? Um decreto, eu brinco, como se está lá escrito na pedra que não dá para apagar, este é o seu feedback. E vem naquela, Sim. né? Aquele escrito na pedra, gente, não é escrito na pedra. Um feedback é uma conversa, um feedback é um momento onde os dois vão aprender, tanto quem está fazendo feedback como quem está recebendo feedback, né? Então, se eu me Sim. conheço, eu sei que eu sou mais agressiva, ou que eu tenho dificuldade em dizer não, eu tenho dificuldade porque eu acho que eu vou desagradar as outras pessoas, isso me atrapalha, né? Com Em certeza. todos os sentidos, mas como a gente está falando aqui de feedback, são alguns exemplos. Então, se eu sei que eu tenho uma postura mais agressiva, se eu sou muito direto e seco, eu preciso desenvolver isso, porque talvez a pessoa que está do outro lado, ela gosta de que você pergunte como você está, tudo bem? E a sua família? Né? Me Uhum. conta um pouquinho e tal, e não direto, vamos lá, sabe? Então, se eu me conheço, eu entendo que as pessoas são diferentes, Com certeza. certo? E você falou, né, Giovana, que foi um marco para a sua vida. A partir do momento que eu comecei a estudar o autoconhecimento, foi libertador para mim. E quando eu fui estudar sobre personalidade, que eu fiz um curso com neurocientista, eu, assim, sabe, quando eu assistia às aulas, eu falava para mim, nossa, essa sou eu. Sabe quando você tem um encontro consigo mesmo e diz assim, gente, ele está falando de mim, eu sou assim. E foi assim um marco divisor e é um processo, né, Giovana? É um processo, o autoconhecimento é um processo, porque você tem que começar a avaliar seus pensamentos, o que essa vozinha que a gente tem dentro da gente todos os dias ao acordar até deitar, que vozinha é essa que mexe comigo? Que se eu não educar esses meus pensamentos ou der força para eles, o estrago que ele faz, as emoções que eu vou sentindo, conhecer também essas emoções e saber gerenciá-las e saber que o outro também tem emoções e que eu preciso também me conhecer e conhecer as emoções do outro para saber lidar. E aí eu fiquei pensando quando nós conversamos, meu Deus, para um líder, né, Giovana, quão necessário se faz o autoconhecimento. E eu trouxe uma retrospectiva assim da minha vida profissional antiga também, né? E eu percebi como os líderes não têm esse preparo. E eles não têm culpa disso. E eles não têm culpa porque você tem conhecimento técnico, né? E vamos para lá. Você tem, né? Você tem o conhecimento técnico da área. Só que lidar com pessoas não são todas as pessoas que têm habilidade. Por quê? Porque cada um tem sua história, cada um tem suas experiências, cada um tem suas vivências, cada um trouxe uma personalidade, né, da genética dele, né, da ancestralidade. Então, até ele conhecer a si mesmo, como as emoções interferem na vida dele, conhecer um pouco a história do outro e saber lidar com isso faz uma grande diferença, não é verdade? Com certeza. O que que acontece, né, com as lideranças, né? Nós passamos sempre por estágios de aprendizagem e mudança. Então, a gente vai passando por vários estágios. Um líder, por exemplo, quando ele está um profissional, né? Ele está no começo da carreira, ele é assistente, analista, ele é como aquela criança de, sei lá, 7 anos. Se você for falar com essa criança de 7 anos sobre dirigir, né? Ela não vai dar bola, porque para ela é uma coisa tão distante e não é parte do dia dela. Então, ela nem sabe que ela precisa saber alguma coisa. Aí, passados anos, chega aos 17 anos, esse jovem, opa, eu preciso aprender a dirigir. Então, ele já sabe que precisa aprender a dirigir, mas ainda não sabe dirigir. É a mesma É, coisa, um líder que está começando, né? Está quase, está sendo, ele se desenvolveu tal, mas ele ainda não assumiu a liderança, mas ele já começa a ficar de olho. Aí ele assume a liderança. Aí é mesmo fazendo né, a relação. Aí a pessoa lá com 18 anos fez a autoescola. Ela fez a autoescola. Então ela sabe dirigir.
Só que como que ela dirige? Com muito devagar, olhando se tem que trocar marcha, o espelho, né? Passados 5 anos, essa pessoa está dirigindo muito mais tranquila. Então, esse processo da liderança, quando você diz, né, que a pessoa não tem culpa, é justamente isso, porque ele nem sabe que ele precisa saber dar um feedback, ele nem sabe que ele precisa se autoconhecer, ele nem sabe que precisa lidar com as emoções, aí, de repente, ele é promovido e aí acontece o quê? Ele precisa disso tudo. Pessoal, quando você começa uma função nova, técnica, de liderança, você precisa aprender novos comportamentos, novas competências, dar feedback, fazer gestão de conflitos, fazer a gestão de tempo, a gestão da equipe, aprender a delegar, coisas que você não sabia que precisava até então. E aí fica aquela pessoa assustada, né? E agora, o que eu faço? Porque eu não sei, eu não tenho isso pronto. Então é a pessoa que está ali, aprendeu a dirigir, tirou a carteira e agora? Como é que eu faço com esse carro? É verdade. Imagina, né, Giovana, a diferença que faz na vida das pessoas se esse líder tivesse esse conhecimento. A diferença, porque tem muito assim, eu até estava lendo bastante a respeito disso também, que quando o colaborador sabe que vai receber um feedback, ele já fica assustado, ele já fica ansioso, ele já fica nervoso, não é verdade? Por quê? Porque o feedback, o líder às vezes não tem o preparo para chegar, apenas uma conversa, e se o liderado entender que o feedback é um processo de trazer o foco, trazer o conhecimento, corrigir a rota, né? Dar o elogio, a positividade, o encaminhamento, o acolhimento, tudo isso, ele talvez não ficaria dessa forma, né? Então, eu quero te fazer umas perguntas para conduzir esse nosso bate-papo, Giovana. E qual o reflexo de um feedback realizado com inteligência emocional, com autoconhecimento do líder, dos seus sentimentos, emoções e do seu liderado? Você entende que, então, o líder precisa, de fato, dessa inteligência emocional, entender o que é inteligência emocional, entender o que é autoconhecimento, que vai fazer a diferença para a vida dele e dos seus liderados? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Vamos supor que um liderado acabou de cometer um erro grave, né? Ou um erro que trouxe alguma situação muito delicada ou complicada. Se eu sou um líder despreparado, sem o mínimo de autoconhecimento, sem o mínimo de inteligência emocional, qual é a probabilidade de dar um feedback? É zero. Eu vou lá e dou o quê? Uma bronca, que é totalmente diferente. Aí a pessoa sai de lá destruída. Então, se eu sou um líder que eu tenho esse preparo, sim, a coisa grave não é para passar panos quentes em cima do que é grave e tal, do que precisa ser arrumado, né? Mas eu preciso conduzir essa conversa de uma forma onde haja aprendizado e onde haja avanço. Mas normalmente o líder não tem esse conhecimento e ele vai saindo e dando bronca. Outra coisa que acontece, Odete, se eu não me conheço, eu acho que é todo mundo igual. Todo mundo, né? Então todo mundo recebe como eu recebo, todo mundo age como eu ajo. Se eu sou rápido, o outro tem que ser rápido também. Se eu lido bem com pressão, o outro também lida. E não funciona assim. E aí, quando eu vou dar um feedback, se eu não sei disso, eu vou no piloto automático e eu vou fazer exatamente como eu gostaria de receber o feedback. Talvez a outra pessoa não seja igual a mim. E aí eu perco a oportunidade de ter um momento de qualidade. Uma das queixas, né, das lideranças é falta de tempo. E então eu vou lá, fico, sei lá, 40 minutos, 1 hora com uma pessoa que não é produtivo. Entendeu? Então não valeu a pena esse tempo, porque daí sim é um desperdício, né? Então sim, eu preciso me conhecer para conduzir a situações delicadas, eu preciso me conhecer para saber que cada pessoa recebe o feedback de forma diferente. Uns eu tenho que ir direto ao ponto, outros eu preciso ir com mais cuidado, e assim a pessoa vai. Se ela não tem, se ela não tem esse conhecimento, ela pode errar, né? Errar e perder a oportunidade
de crescer, de desenvolver a pessoa e a equipe dela, né? Com certeza, Giovana, porque se nós começarmos a observar as pessoas como uns são diferentes dos outros, né? Eles são mais comunicativos, outros são mais expansivos, outros são menos expansivos. Então, a pessoa, por exemplo, que não é tão extrovertida, o jeito que você chega a ele tem que lidar diferente, usar uma técnica diferente. E para ele chegar nessa pessoa, ele precisa observar essa pessoa, observar e conhecer um pouco a história dela, não é verdade? Conhecer, porque como é que ele vai abordar uma pessoa que ela é mais introvertida? Como é que ele vai abordar uma pessoa que é mais extrovertida, mais expansiva? E uma palavra colocada em local, no momento inadequado, e por um despreparo dele, nossa, pode criar um conflito, uma mágoa, um ressentimento para o resto da vida. Veja, então eu sempre penso assim, né? Que a missão do líder, ela é linda, né, Giovana? Ela é linda a missão do líder, mas ela é de uma responsabilidade incrível, porque pode machucar profundamente alguém, como pode elevar esse ser para um outro nível de expansão e, né, de melhoria. Eu tenho uma dinâmica que eu uso nos meus treinamentos, que é a dinâmica das frutas, né? Então, cada pessoa escolhe uma fruta e se apresenta a partir daquela fruta, e são frutas variadas. E aí, quando eles começam a fazer as trocas, porque daí são várias trocas e tal, as pessoas percebem, por exemplo, quem é o abacaxi, né? Ele pega o abacaxi porque ele acha que ele causa muito problema. O outro é o limão azedo. E daí todo mundo começa a entender que o limão faz uma caipirinha, faz um suco de limão delicioso. O abacaxi tá, né? Uma fruta refrescante que serve para várias sobremesas. O que eu quero dizer com isso? Que sem graça seria se só existisse abacaxi, ou só limão, ou só laranja. As pessoas são diferentes. Ó, o Ed, que está assistindo a gente aqui, disse: essa dinâmica das frutas é incrível. Ele já passou por Olha que essa legal. dinâmica. E assim, daí tu imagina que a gente não consegue armazenar na nossa casa um abacaxi da mesma forma que eu armazeno um morango, por exemplo. Sim. Um pêssego e um kiwi. Então é a mesma coisa, as pessoas, elas são diferentes e todas elas têm o seu valor. As diferenças é que constroem uma coisa tão poderosa. Imagina uma salada de fruta só de, sei lá, de limão, ou só de banana, entendeu? Então a gente precisa de pessoas diferentes. Eu, como líder, eu preciso entender que as pessoas são diferentes e que elas precisam de atenção e cuidados diferentes. E para isso eu preciso o quê? Me conhecer. Se eu não me conheço, eu de novo acho que todo mundo é como eu. E aí a gente perde uma baita de uma oportunidade, né? De lidar, de trazer coisas boas. A questão da mágoa, se a gente perguntar para as pessoas aqui, me conte, eu sempre pergunto isso, me conte um feedback que você recebeu que foi ruim. Tem coisas que eles me trazem de 20 anos. Há 20 anos, o meu chefe não sei o quê. Há 10 anos, não sei o quê. Eles lembram exatamente do detalhe daquele feedback ruim, que é o que tu acabou de comentar, né? Então, a pessoa leva aquilo com ela para sempre. E é engraçado, e vem na hora, se as pessoas começam e elas lembram né, da pessoa, do momento, do que aconteceu, ficou gravado o quê? Que eu sou incompetente. Olha só. Né? Que eu sou uma pessoa, né? E aí vai levando isso para as outras, né? Vai levando adiante e acaba, de novo, aquele momento que era um momento de aprendizado, vira essa situação. Mas também tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, Odete, que essa gestão de pessoas, cuidado com as pessoas, autoconhecimento, ele é um assunto que veio para as empresas e para o nosso dia a dia há pouco tempo. A gente pode falar o quê? 15, 20 anos? Antes mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. É verdade. Né? Você passou por isso, eu passei por isso. Então, eu tinha um gestor. Quando ele estava brabo, ele chegava com a pasta do trabalho, ele jogava aquilo na escada, voava papel para tudo que era lá. Gente, isso é inadmissível. Inconcebível hoje, né? Mas hoje em dia, não, mas ainda acontece, né? E dependendo dos lugares ainda acontece.
Mas assim, não, óbvio que muito menos. Então, toda essa questão do autoconhecimento é muito confundida, pelo menos na minha visão, né? Com passar a mão na cabeça, com o coitado da pessoa, porque daí a pessoa não vai adiante, ela só funciona com uma bronca. Eu escuto muito isso ainda. Isso. Se eu não der uma bronca, a pessoa não vai. Eu tenho que dar 3 gritos, aí ela vai. Lógico que ela vai, com 3 gritos, ela vai, mas vai até onde? Até um pedacinho muito curto. Agora, se você souber fazer bem feito, a pessoa vai muito mais longe. E eu, Giovana, queria te perguntar, por que as pessoas ficam tão ansiosas por um feedback e, ao mesmo tempo, se elas não recebem nenhum feedback dentro da empresa, elas ficam com baixa autoestima, desmotivadas, elas chegam a dizer assim, ninguém está me vendo, ninguém dá importância para mim. Não é um paradoxo isso? Ao mesmo tempo que ele tem preocupação, ansiedade em receber um feedback, por outro lado, se não é dado um feedback, ele diz que ninguém dá importância para ele, ninguém dá atenção. Fala um pouco sobre isso, Giovana, da tua experiência. Vamos lá. Por que as pessoas ficam ansiosas, tá? Ou ficam intranquilas, não sei se existe essa palavra, elas não ficam bem, elas não ficam tranquilas quando elas sabem que vão receber um feedback, porque normalmente é um feedback mal feito, é um feedback que é feito a cada 6 meses, é um feedback que ela sabe que vai levar bronca. Então, para diminuir essa ansiedade, você precisa dar feedbacks com frequência, certo? Feedbacks bem dados com frequência. Então, quando eu vou ser chamado para um feedback, eu sei que é alguma coisa que eu preciso desenvolver, ou é um elogio, ou algo assim. E também não deixem de elogiar. Pessoal, não elogiem de forma vazia. Elogiem o esforço da pessoa. Quando vocês perceberem que a pessoa fez um esforço, fez uma entrega, elogiem. Isso merece ser elogiado. Não só, porque ele é capaz e tal, mas não entrega. Então, né? Coloque foco no esforço da pessoa quando é para elogiar. E o que acontece? Por que ela fica triste, cabisbaixa quando ela não recebe? Porque ela quer, mas ela não quer aquele feedback. Ela quer um feedback bem feito. Porque quando o feedback é bem feito, as pessoas elas ficam ansiosas de uma forma positiva. Mas normalmente elas vão levar uma bronca, ou já aconteceu de pessoas dizerem para mim, em aulas, eu estava dando aula na pós, a pessoa falou assim, professora, a gente fez o feedback essa semana, mas eu não entendi nada o que ele quis dizer com o feedback. Daí eu disse, tá, vamos lá. Tu tens acesso a essa pessoa? Tu consegues voltar lá e perguntar para ela, conversar com ela sobre? Ela disse, tenho. Eu disse, então chega lá, não vai dizer para ela que tu não entendeu nada, né? Diz para ela que tu ficou com algumas dúvidas, alguns pontos, e aí apresenta para ela, né, essa pessoa, para esse teu chefe, alguns pontos, e aí, né, vocês vão conversar sobre. Na próxima aula, ela veio me falar que ela chegou para ele e disse isso, né, que ela não tinha entendido, que ficou alguma coisa, né, se ele podia conversar com ela, ele falou para ela assim, nossa, que bom que você falou. Eu estava tão nervoso, que eu nem sei mais o que eu te falei. Então, as duas pessoas ficam numa situação completamente desnecessária, porque feedback é um momento bom, claro, às vezes você vai ter que falar uma coisa mais dura, né? Você vai ter que falar alguma coisa mais complicada, e aí, claro, é um momento que deixa um pouco apreensivo. Mas se você se conhece, se você sabe lidar com as suas emoções, você vai conseguir fazer um bom feedback. E falando em emoções, se a pessoa chegar na sua frente e começar a negar, a esbravejar, a retrucar de forma contundente, encerre o feedback por ali, não entre, né? Encerre, diga, a gente vai voltar a falar quando você estiver mais calmo. Ou, por exemplo, quando uma pessoa começa a chorar muito, tem pessoas que ficam muito nervosas e tal, ou você espera ela se acalmar, se você percebe que ela não se acalma, a gente vai voltar a falar, fique bem, a gente, né, vai retomar o assunto, daí chama a pessoa uma outra hora. Agora, se eu não tenho conhecimento e controle, chega uma hora dessa, eu não sei o que eu vou fazer. Exatamente. Eu acabo me abraçando e chorando junto com a pessoa, ou começa uma briga, né? Ô, Giovana, queria te fazer. E assim, será que os liderados têm noção do que é um feedback? Qual é o objetivo do feedback? Porque o objetivo do feedback é
trazer uma melhoria, uma evolução para ele, uma correção, não é assim, ô Giovana? Será que ele sabe o que é de fato um feedback? O líder tem essa consciência de dizer assim, olha, hoje eu vou fazer um feedback sobre determinado assunto, o objetivo do feedback é esse, aquele, né? Sempre trazer o objetivo, porque eu acho que tem muita gente que não sabe o que é um feedback. Na verdade, para a maioria das pessoas, feedback é bronca. Eu vou falar isso muitas vezes aqui porque é verdade, né? Olha só. Então, ele acha que aqui ele vai levar uma bronca. Ou, ele vai me elogiar e depois vai me dar uma bronca. Né? Por quê? Porque é mal feito, certo? Então, de novo, você precisa criar uma cultura de feedback. Comece aos poucos, elogiando, chamando a pessoa com mais, as pessoas com mais frequência, né? Traga as pessoas para você, crie um ambiente favorável para isso, porque se você se cai do nada, as pessoas ficam o quê? Elas ficam assustadas, aí realmente elas não sabem. Então, é papel do líder, sim, conversar com as pessoas e dizer, ó, esse momento é um momento de desenvolvimento, provavelmente eu posso trazer algumas coisas aqui que talvez você não goste muito, sabe? Mas é para nós irmos para frente, para caminharmos e evoluirmos. Gente, feedback é para ter mais resultado. Feedback é para as coisas funcionarem, para ter alto rendimento. Alto rendimento é sair do bom e ir para o excelente. E muitas empresas ficam buscando mil artifícios e marketing. Não estou falando mal do marketing, é extremamente importante. Mas eu consigo muitas vezes crescer 20% só fazendo desenvolvimento, só proporcionando autoconhecimento para os meus líderes, só ensinando eles como fazer feedback. Hoje eu dei um treinamento numa empresa, hoje de manhã, e a gente encerrou, a gente estava desde agosto, todo mês, né, a gente trabalhou, e aí hoje eles pediram, a gente quer fazer ano que vem, falar mais sobre feedback, a gente precisa mais sobre feedback. E aí, porque, assim, ó, até foi por isso que eu criei um curso online, gravado, tem um curso online que for aí no link da bio, ele tá à venda, sobre feedback. Porque nossa, é um dos temas mais batidos e pedidos nas empresas. Por quê? As pessoas não sabem fazer e não sabem receber, porque não é cultural. Entendeu? Não Falta é cultura cultural de e não. feedback. É que, Giovana, sempre se falou muito do conhecimento externo, né, Giovana? Busca-se muito para fora, uma profissão, um curso técnico, porque eu preciso estar no mercado de trabalho. Mas, desde a infância, nós não aprendemos a conhecer nossas emoções, nossos sentimentos. Não foi ensinado para nós na escola. E nossos pais também não falavam. E aí nós vamos para o mercado de trabalho completamente despreparados na questão do conhecimento de si mesmo e enfrentamos muitas dificuldades quando estamos lá. Não conseguimos lidar com as pessoas, criamos traumas, criamos um sentimento ruim e como isso é difícil. Então, eu fico muito feliz que as empresas estão tendo esse outro olhar da importância do feedback, mas como é importante também trazer mais essa reflexão do autoconhecimento, de gerir bem as suas emoções, de conhecer personalidade, como aconteceu comigo. Hoje eu estava até mesmo conversando com uma colega de trabalho, e aí eu falei para ela que eu estava assim, muito fascinada com o aprofundamento do estudo sobre o autoconhecimento, porque eu me identifiquei quem eu era, por que eu tinha aquele determinado comportamento, Giovana? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito impetuosa. Por que eu era impetuosa? E você falou algo antes que me lembrou de um fato. Eu ficava muito chateada quando eu tinha que trabalhar muito e o outro não produzia nada. Só que eu não entendia por que eu ficava assim, eu achava assim uma injustiça. Mas ele não tinha o ritmo de trabalho que eu tinha, sabe? E hoje eu começo a entender tantas coisas que eu fiz e que, na verdade, poderia ter atuado diferente, ter entendido diferente, não precisava ter criado tanto constrangimento, sofrido, estresse. E, então, a personalidade, ela te traz muitas facetas,
Porque você não é assim, a Odete é extrovertida, a Giovana é introvertida, não existe, a Odete tem uma faceta mais da extroversão, mas ela tem o lado dela também é introvertido em algumas questões. Então, quando eu conheço, quando eu entendo, tudo isso vai ampliando minha consciência, né, Giovana? E como isso vai melhorando, né, os relacionamentos. Ampliar a consciência, ampliar a visão, olhar além, só vai acontecer a partir do momento que eu tiver autoconhecimento. Eu não faço nenhum treinamento, não faço nenhum treinamento nas empresas com líderes sem antes fazer os assessments do autoconhecimento, né? Eu faço o mapeamento do perfil comportamental para daí entrar com o treinamento, até porque eu vou saber qual é a maioria que eu tenho ali. São pessoas mais rápidas, mais lentas, são pessoas que gostam de mais detalhes, são pessoas que gostam de menos detalhes. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu como treinadora, eu vou direcionar o meu treinamento e vou ter muito mais resultados também. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tive um momento que eu tive uma empresa, e a minha empresa continua até hoje, mas de processos seletivos, né? Fazia vagas para cargos táticos e estratégicos. E eu tinha duas pessoas que trabalhavam comigo. E eu conhecia o perfil de ambas porque eu fiz o mapeamento do perfil delas. Uma super rápida, super direta, objetiva. A outra calma, mais planejamento, mais começo, meio e fim. Então, o que eu fazia? Aquele cliente que queria um atendimento rápido, com muita velocidade, as duas eram ótimas, mas muito diferentes. Eu passava para aquela que era mais rápida e que era mais direta e objetiva. Mas eu tinha clientes que, se eu passasse para ela ia o quê? Ele não ia gostar. Então, eu passava para outra pessoa. E as duas sabiam, as duas se conheciam, e como as duas se conheciam, ficava mais fácil ainda, porque elas se complementavam. Então, quando uma tinha dificuldade de uma coisa, a outra complementava. E não ficava com esse olhar dizendo assim, nossa, eu já fiz 3, ela ainda está só no 1, sabe? Não, ela acalmava a outra e assim ia. Então, não existe trabalho de desenvolvimento de lideranças e nem pessoal, né? Sem fazer um mapeamento de perfil, sem conhecer melhor a pessoa, porque nós somos muito diferentes. Que bom, muito Que feliz que bom. nós somos diferentes. Já pensou todo mundo igual, ia ser muito chato, né? Isso. E isso é importante. E aí, para o líder, então, é mais importante ainda. Mais importante E, ainda. e com relação às competências comportamentais tão exigidas hoje do profissional, como é que você tem visto isso nos líderes? Eles têm buscado desenvolver competências como a comunicação, que é uma competência extremamente importante, a, o relacionamento interpessoal, o dinamismo, a flexibilidade. Você percebe isso nos líderes que eles estão nessa busca ou eles estão mais voltados apenas para aplicar o feedback com conhecimento técnico? Ó, vocês não fez certo essa tarefa e pronto. Com que ação com que atitude ele chega para o seu liderado? Assim, ó, existem algumas pessoas que nem sabem que eles podem ter acesso a esse conhecimento, tá? Por mais informação que tem 1000 lives, tem 1000 acessos na internet, tem muito conhecimento, as pessoas até livros, as pessoas até já ouviram falar de inteligência emocional, mas está lá longe, né? Então, quando que desperta isso? Tem várias pessoas que já me procuraram e fizeram individual, particular, o líder sentiu a necessidade, veio buscar ajuda. Outros ficam esperando a empresa. Se a empresa não se movimenta, eles não se movimentam, que eu sempre falo, a carreira é da pessoa, não é da empresa, certo? É muito melhor se a empresa pode investir, porque às vezes o valor às vezes pode fazer diferença, mas de novo, tudo é questão de objetivos, o que eu quero, né? Então, às vezes eu compro uma pizza, mas eu não pago um treinamento. Então, muitas vezes é questão de escolha. E aí esses que tem uns que realmente não sabem. Então, aquela criança dos 5, 6 anos que nem sabe que precisa saber. Então, ele vai lá, ele fala do jeito que dá e tudo bem, né? Tudo bem não, porque dá tudo mal.
O outro até sabe, mas fica esperando. E tem aqueles que tomam atitude e vão atrás. E tem aqueles, ó, quando a empresa faz que nem agora eu faço, né, esses desenvolvimentos, tem alguns que procuram ainda uma ajuda extra, pedem livros, vão atrás, então tem pessoas que buscam sim. Tem uma situação, Odete, que eu fiz um processo, foi esse ano, começo do ano, de coaching para uma empresa, um coaching individual, com uma pessoa que foi promovida à liderança e que destruiu o setor. Todo mundo pedindo demissão, todo mundo, nossa, e era uma pessoa fantástica. Só que ele não sabia o que fazer, ele não sabia como fazer, ele fazia do jeito que ele sabia, né? Como fizeram com eles antes. Como você falou, nós não tivemos nenhum tipo de desenvolvimento de autoconhecimento na escola, que já deveria ter, nem financeiro, né? De finanças pessoais, nem de autoconhecimento. São coisas muito mais importantes do que saber o cateto da hipotenusa. Ai, gente, desculpa, né? Não sei, eu preciso disso para, ok, é minha visão, né? E aí, quando você tinha uma emoção, algo assim na escola, o que eles mandavam? Engole o choro. Engolir o choro, ficar de joelhos. Né? Os pais, castigo. Qual era o aluno mais desejado da sala de aula? O que não fazia pergunta, o que não questionava, o quietinho, que só amém, né? Então, esse era o valorizado. Aquelas pessoas que se manifestavam, levavam 1000 anotações na caderneta, certo? Termo, né? Na época era termo para os pais. Então, só que, de novo, a gente não pode falar, porque na época também não se tinha esse conhecimento. É isso que eu digo, é uma coisa nova, sabe, Odete? Quando eu falo nova, eu tô falando de 15, 20 anos. É muito novo. Eu fico pensando também, né, Giovana, assim, né, que essa falta do autoconhecimento, do gerenciamento das emoções, da inteligência emocional tão importante para nossas vidas, se não está muito associado com essa questão também do excesso de estresse, de doenças emocionais, que o número é alarmante, né, Giovana? Porque estamos muito voltados para fora. Não temos interesse de estudar sobre o autoconhecimento, mas ficamos doentes. O que está de errado? Por que não desperta esse interesse, às vezes, nas pessoas, principalmente para quem é líder? Olha a diferença que ele faz na sua equipe quando ele tem todo esse conhecimento técnico e também de si mesmo para fazer uma mudança de cura. Porque eu encontro cura em quem? No outro também, o outro encontra cura em mim, é uma troca ali, sabe? E quando tem esse conhecimento de liderar com competência, de fazer essa gestão do feedback com autoconhecimento, faz uma grande mudança na vida das pessoas e essa pessoa vai levar isso para sua casa, sabe? Vai transformar a sua família, vai transformar no meio social em que ele está lá inserido. E não despertou muito isso nas pessoas e com tanto conhecimento, com tanta facilidade o conhecimento. É que assim, ó, Odete, as pessoas querem o resultado, mas elas não querem fazer o processo. Então, eu quero entrar numa calça jeans 40 ou 38, mas eu não quero fazer dieta, eu não quero fazer exercício, eu não quero me alimentar bem. E aí, eu só quero o resultado. E não existe isso, certo? Então, nós que trabalhamos com o desenvolvimento humano, as pessoas não querem o processo, elas querem o resultado que elas vão ter. Uma equipe muito mais competente que entrega no prazo, sem fofoca, focada, né, com excelente relacionamento interpessoal. Isso tudo parte do quê? Da gestão, da liderança, né? Mas eu vou o quê? Eu vou fazer mais um curso de técnica de não sei o quê, mas eu não me estudo, não me trabalho. O estresse, se você, o que é o estresse? O estresse, ele nos mantém vivos. Nós precisamos do estresse. O estresse, ele te dá o pico, aí ele baixa e dá, né, lá na frente dá outro pico. O problema é que hoje as pessoas sobem e elas se mantêm no nível de estresse alto, que daí é a doença, ok? Eu estava fazendo a devolutiva de um perfil de uma pessoa essa semana
E ele comentou que ele tem um nível de ansiedade gigante e tal. O que que acontece? Ele é uma pessoa extremamente analítica, é, com uma comunicação, então, ele tem um pouco de dificuldade de se comunicar, ele é uma pessoa com muita dificuldade em dizer não, e trabalha num ambiente de muita pressão. E ele não lida bem com pressão. O perfil dele não lida bem com pressão. Aí eu falei para ele, como que tu podes lidar com essa situação? Tu já sabes que é assim. Tu já sabes que tu vais para esse ambiente e tem uma época do ano que a pressão aumenta. Então, o que que tu tem que fazer de diferente? Daí ele ficou me olhando, eu disse, faz, dá uma caminhada, te alimenta bem, te prepara, já sabe que aquele dia é um dia assim, mas não te sobrecarrega, porque daí a pessoa bloqueia, ela bloqueia o pensamento criativo, e aí ela entra num nível de estresse, e o que que acontece? Não acontece, ela fica doente, certo? Então, de novo, se eu sei, se eu me conheço, então ele é extremamente crítico, não pode sair nada fora do lugar nunca. O que que vai acontecer? Ele vai entrar no nível de estresse altíssimo. Se ele sabe isso, ele começa o quê? O que que não pode sair fora do lugar? Isso aqui. Mas isso aqui eu vou relevar. Isso aqui eu vou delegar. Isso aqui eu vou pedir ajuda. Aí, tu diminui o nível de estresse e tu toca a tua vida. Isso não significa que tu vais deixar de ser analítico. Mas a forma como tu vais agir com esse traço de personalidade a teu favor e não contra. Para não ficar Nossa, doente. isso, nossa, Giovana, isso que você falou, até assim foi muito importante para mim, sabe? Porque eu tenho muito problema do perfeccionismo. E até eu descobrir que o perfeccionismo é um defeito e não uma qualidade, eu me auto-sabotei muito, porque nunca estava bom, tinha que sempre melhorar, sempre melhorar. E eu trabalho ainda isso em mim. Mas assim, quando foi importante e libertador de eu entender que eu era perfeccionista em exagero. E que o perfeccionismo exagero, ele te sabota, ele te tira até a criatividade, ele te faz sofrer, te dá um nível de estresse muito grande. E a gente entende que excelência passa pelo perfeccionismo exagerado e não é assim, né, Giovana? Buscar pela excelência, né? Fazer sempre melhor é diferente de querer a perfeição. Não existe perfeição. E aí, se não existe a perfeição, eu vou sempre estar buscando uma coisa que não existe. Então, a gente faz, por exemplo, eu vou fazer uma live, né? E aí depois a gente olha, poxa, a luz podia ser um pouco diferente, o microfone podia virar mais assim, né? Tu vai olhar com um olhar de crescimento e não de cobrança, e não de nossa, que horrível que estava, nossa, que não sei o quê. Não, a live foi, a gente de alguma forma passou o que a gente queria, e aí tu faz o ajuste que precisa ser feito. E aí, senão a gente deixa de passar para as pessoas um conhecimento, ajudar as pessoas com algo. Por quê? Porque a gente fica trancado e não faz. Hoje, nessa minha mentoria, tem algumas pessoas que elas não fazem nenhum tipo de live, de nada. Não estou dizendo que é preciso fazer live, né? Não precisa fazer live, mas se a pessoa quer, se ela tem necessidade, se ela gosta, essa pessoa ela não faz porque ela nunca sabe direito o que fazer, como que ela vai fazer, sabe? Então ela já desistiu antes de tentar. E não tem outro jeito do que fazendo. A gente só aprende fazendo. O adulto só aprende fazendo. Então, Exatamente. tem que Mas largar isso. aí, Mas para isso eu preciso me autoconhecer. Se eu não me conheço, eu vou isso. ficar só me criticando. Daí entra muito, e também passei por esse processo, né, Giovana? E eu entendo as pessoas que têm essa dificuldade, porque a gente vem, às vezes, de um mundo mais fechado, né? E até a gente aprender superar nossas vulnerabilidades, né? E assim, né? Se a gente procurar sempre o perfeccionismo e não se submeter e ter medo da vulnerabilidade, do julgamento do outro, a gente não dá nenhum passo. Então, por exemplo, para mim, que é a minha segunda live aqui com você, fiz com a Cintia Lopes, agora com você, Giovana, são pessoas fortalecedoras, vocês me fortalecem. E essa dica que eu dou para essas pessoas também,
que nos assistem e que têm essa dificuldade, é um processo que vai chegar lá, mas tem que fazer um passinho por vez. Eu aprendi que tem que ter um passinho por vez e eu aprendi também que tem que buscar as pessoas para te apoiar, Sim, a sabe? gente divide, né? Ninguém precisa. Então, de novo, até aproveitando essa tua fala, o próprio líder, ele não precisa carregar tudo sozinho. Ele tem que, ele pode, ele deve dividir com a equipe, certo? Mas ele só consegue fazer isso se conhecendo, sendo vulnerável, entendendo que ele não Isso, sabe tudo, que ele nem deve isso. saber tudo. Então, ai, poxa, hoje uma pessoa me falou assim, nossa, mas o que que eu vou dizer se a pessoa vem me perguntar, um liderado vem me perguntar uma coisa que eu não sei responder? Você vai dizer Aham. para a pessoa, eu não tenho no momento a resposta, eu vou buscar e eu vou trazer uma solução. Aí, obviamente, vai atrás e traz a resposta para a pessoa. Ou então, eu não sou o melhor especialista nisso. Tem uma pessoa na minha equipe que é ótima nisso, ou tem uma pessoa que eu. Sabe? Então, dê saídas, né? Não se trave. E aí, eu não sei tudo. Aí a pessoa se enche de conhecimento e não coloca em prática. Eu vou comprar, eu sempre brinco, eu vou comprar um livro de receitas, eu vou decorar o livro de receitas, mas eu Eu nunca não vou para a faço nada. cozinha. Eu sei tudo de cor. Me pergunta a receita, eu sei quantos ovos, quanto açúcar, quanto trigo, mas eu não, então coloco em prática. E buscar apoio em pessoas que te ajudam, que te apoiam, né? E tem muita gente que é parceira, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de pessoas que me apoiam, que esse ano, por exemplo, eu fiz uma live com o Christian Barbosa. O Christian, ele é um cara que é autor de 8 best-sellers, ele mora lá nos Estados Unidos. Cheguei nele através, né, de conhecimento, ele tirou meia hora para falar comigo, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas têm muita gente, e ele é uma pessoa que tem lá não sei quantos mil seguidores, sabe? Ele não precisa da Giovana, ele não precisa de mim para nada, entre Sim, aspas, né? sim, Mas sim. existem pessoas que te ajudam, que te apoiam, e pode ser uma pessoa do teu lado, pode ser uma. Nossa, é perguntar, é pedir e vai, as coisas vão. E eu fico bem feliz com a Odete, que eu conheci a Odete, vai fazer 2 anos agora, né? Em Foi, dezembro, foi em foi, 2019, né? E foi. naquela época a gente estava com uma busca, né? Eu com uma busca, o Odete com outra busca e tal. E esses lugares, eles nos proporcionam conhecer pessoas que a gente pode nem estar todo dia junto, mas são pessoas tão especiais que vale para sempre. Então, preservar isso, né? Essas Preservar isso. amizades, isso é muito Sim. positivo, muito poderoso. Muito poderoso, sim, Giovana. E falando também para essa questão da vulnerabilidade, nós podemos indicar o livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Então, quem está com essa dificuldade de começar a se expor, né? Como a gente está aqui agora, leiam esse livro porque ele me ajudou bastante. Bastante mesmo, tem a história dela. Ela até tem se você procurar no YouTube, tem vídeos dela que ela fala, né? Até para introduzir, mas comprem, leiam esse livro. Por exemplo, um líder, ele precisa ler esse livro, certo? Por quê? Porque muitos líderes, Odete, eles não dão feedback porque eles têm medo de fazer errado, então eles preferem não fazer. Olha só. Olha só, nossa. Então, nossa, os líderes que nos assistem aqui, né, Giovana? Fica a dica disso, fica a dica também do autoconhecimento e também, como é que eu vou dizer? O líder é o exemplo, sabe? Se ele não dá o feedback, se ele não se conhece. Nossa, esses dias eu estava no mercado, assim, no caixa, e aí uma menina falou para outra, duas funcionárias, uma disse assim, eu coloquei lá no grupo umas palavras bem apimentadas para ele entender, sabe? Daí eu fiquei pensando assim, né? Como é triste isso, né, Giovana? Né? Que não, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, eu também já liderei equipes grandes, assim, é difícil, cada um tem sua personalidade, seu jeito, e você tem a sua, e às vezes você não conhece bem suas emoções, como você vai reagir diante de um estímulo que você vai receber de fora, às vezes você é pega despreparado,
como é que desprevenida com o estímulo que vai chegar até você e te tira do equilíbrio e você tem uma atitude que marca muito. Então, como é importante isso tudo de ter esse autoconhecimento, de buscar a inteligência emocional, esse equilíbrio, conhecer as emoções, conhecer também as crenças que se tem e muito os hábitos. Eu vejo você falando muito dos hábitos, né, Giovana? Nossa, como você fala dos hábitos, olha só. Porque o líder é um exemplo. E com o exemplo dele, ele vai arrastando outras pessoas. Não é verdade? Então, tem para ele conhecer seus hábitos. Que hábitos ele tem? Ah, tem gente que almeja um cargo de liderança, mas não conhece seus hábitos, não conhece a forma como se comporta, como reage diante dos fatos que acontecem. Então, para o líder que está aqui, a dica também fica, né? Como é importante conhecer tudo isso, os hábitos, as crenças, pensamentos, as emoções, estudar a personalidade, vai, nossa, expandir esse conhecimento e vai conseguir fazer uma gestão muito mais técnica, muito com uma postura mais de abertura, de uma escuta ativa, de uma comunicação. Ele vai olhar para a pessoa, né, Giovanni, e vai entender que aquela pessoa não está legal, só pelo corpo, manifestações do corpo, ele vai entender que pelo tom de voz da pessoa, a pessoa não está legal. Então, quando o líder tem esse conhecimento, ele vai conseguir fazer essa leitura. E agora, pensa, né, Giovana, a pessoa já não está legal consigo mesma. E aí o líder escolhe a pior hora para fazer um feedback. O que vai dar nisso tudo? Vai dar um afastamento, não é, Giovana? Vai dar um afastamento. Vai pedir afastamento. Vai dar um afastamento, uma água, baixa produtividade, né? Então, o líder que é muito focado em resultado, ele precisa ter essa consciência. E assim, autoconhecimento não é importante. Autoconhecimento é fundamental. E precisa, quem está nos ouvindo, entender uma questão. Se você sai de uma posição tática, que é a operação, que é o dia a dia, e vai para uma posição estratégica, você precisa aprender novas competências. Isso é que precisa ficar claro, e é isso que eu vejo que não fica claro. O que são novas competências? Lidar com pessoas. Todas as competências que envolvam lidar com pessoas são as competências que um líder precisa. Então, não é nem que é importante, é fundamental. Não tem como eu fazer uma boa gestão se eu não sei lidar com todos esses aspectos que a gente está falando. O ser humano é complexo e pode ficar muito leve, né? Então não precisa ser uma coisa difícil. Não precisa ser pego tão de surpresa se eu estou preparado. Eu não tô, não é que eu sei tudo e nunca vou ter nenhum problema, mas a probabilidade de se eu estou inteiro, se eu conheço, se eu sei que aquele momento, que aquele comentário, que aqui ok, é dele, deixa lá. Eu vou, né? Gente, a gente tá falando de resultado, a gente não tá falando aqui né, de coisas. Porque tem empresas que têm medo quando eu trabalho, porque eles acham que as pessoas vão ficar mole. Vão ficar mole. Pensa, vão ficar mole. Aí não vão ter mais firmeza. Eu disse, gente, tem umas coisas que são bem difíceis. Difícil, né, Giovana? Nossa, como é difícil, né? Então, eu penso que o líder que busca isso, ele vai ter um diferencial. E com relação às competências comportamentais, a estatística agora, bem recente e reforçada também, né, Giovana, que a cada 10 profissionais contratados, 9 são desligados da empresa por falta de competência comportamental. Quando eu li essa estatística, eu fiquei assustada. As pessoas então, são assim, contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamento. Eu sei, porque eu ainda faço, mas fiz muito tempo processos seletivos. Então, qual que era a minha linha de pensamento? Conhecer o líder, conhecer a empresa, o local, para daí ver se aquela pessoa, com aqueles comportamentos, combinaria com aquele local, com aquele líder, porque ele podia ser ótimo, mas às vezes não ia bater. E aí depois eu olhava, obviamente, tecnicamente, que é óbvio, se a pessoa precisa fazer uma planilha, ela não sabe fazer planilha, né? Mas eu olho até hoje, primeiro, comportamento, valores,
Se é uma pessoa mais acomodada, não adianta botar ela para trabalhar num lugar onde tem remuneração variável. Ela não quer, ela quer segurança, ela quer saber quanto ela vai ganhar. Aí a pessoa fica sofrendo com aquilo, gente, não precisa sofrer, deixa ele lá. Tem outro que quer. Então, sabe, eu lido com isso o tempo todo. Então, as pessoas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamento. Então, antes de olhar currículo, olhe para a pessoa, faça perguntas comportamentais. E não vai perguntar assim, você lida bem com pressão? Óbvio que a pessoa vai dizer que sim, né? Então, existem perguntas certas para se fazer, para você entender um pouco mais da pessoa e contratar a pessoa certa, né? Fora os assessments e etc, etc, né? Sim, sim. Ah, que ótimo, então. Acho que está dando o nosso horário, né, Pois Giovana? é, né? Falamos bastante nós duas. Falamos bastante, o assunto realmente é interessante e de extrema importância, de uma importância sem par o autoconhecimento, que as pessoas despertem para isso, para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos sociais, para a sua vida profissional. Com certeza terá mais saúde mental. E nós podemos falar isso, né, Giovana? Porque vivemos muito isso. Nós podemos falar porque nós vivemos essa experiência em nossas vidas e hoje esse conhecimento faz muita diferença para nós. E nós estamos aqui justamente para falar para quem está começando no mercado de trabalho, para quem já é líder, que está no mercado de trabalho. É uma forma de não adoecer, conhecer a si mesmo, conhecer as emoções dos outros, saber lidar com pessoas, desenvolver competências, vai trazer mais saúde para ele, vai trazer um desenvolvimento expansivo para a carreira. Vai ter aquela pessoa amável, mais firme, que a empresa também precisa, né? Porque Gente, você pode. o mercado quer esse tipo de profissional. As pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas têm um nível de empregabilidade gigante. As pessoas querem pessoas que consigam fazer com que as pessoas façam sem destruí-las. Que entreguem resultados sem destruir metade da equipe, certo? Então, se você não quer fazer por fazer, se você é uma pessoa muito focada em resultado, pense, a sua empregabilidade vai ser muito maior e você coloca o seu salário, você determina onde você quer trabalhar e não o contrário. Olha só. Que incrível, Então, né? gente, Então, vão atrás do conhecimento que a gente está falando por transformador, né? experiência, a gente viveu isso, como a Odete falou, de verdade, nas empresas onde a gente trabalhou e, desculpa, hoje eu estou do outro lado e vejo o sofrimento de muitos líderes muito desnecessário. Fazer alguns ajustes finos aí e bola para frente. Dela para frente. Giovana, quero te agradecer muito a sua participação, agradecer a participação do público que está aqui conosco, todas as pessoas que ainda terão acesso à nossa live, né, com todo esse conhecimento precioso. E estamos aqui, na verdade, falando de algo importante para a vida, para os relacionamentos, para ter relacionamentos saudáveis, para ter um ambiente de trabalho equilibrado, para se tornar um profissional de excelência. Estamos aqui para isso, né, Giovana? E você, com toda essa experiência nesse campo de treinamento, tem feito um trabalho maravilhoso e eu te parabenizo por isso. E estamos aqui, na verdade, para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a evoluírem, eu penso que é uma missão muito linda que a gente tem pela frente. Sim, muito linda, importante e que conecta com pessoas maravilhosas. A Odete é uma pessoa maravilhosa. A Odete é uma pessoa muito. Ela nem sabe o bem que ela me fez. Quando lá atrás comecei a gravar vídeo para o YouTube, ela me mandou uma mensagem que tinha ficado muito legal o vídeo, sabe? Aquela coisa da autoconfiança, porque, de novo, eu também, né? Eu também, gente. Será que ficou bom? Será que não ficou bom? Então, a gente precisa estar perto de pessoas assim. Procure na sua equipe pessoas assim. A competição ela é desnecessária no sentido de passar por cima, né?
Vão atrás, vão buscar conhecimento. Depois compartilhem a live, ela vai ficar salva, né, Odete? Ela vai ficar Sim, salva, vai certo? ficar salvo. Uhum. Compartilhem essa live, passem para outras pessoas ter acesso a esse tipo de informação que a gente está aqui disponibilizando. Agradeço o convite de coração. Muito obrigada, Giovana. Obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, um beijo. Boa noite, beijo. Ela tem que salvar?